Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal, meu nome é Júlio César, né? E esse é o canal Teatro dos Vampiros, tá bom? Esse é o segundo vídeo do canal, que espero que fique um pouco melhor do que foi o primeiro. Então hoje o tema, dando continuidade ao primeiro vídeo, eu quero falar sobre o capitalismo. O capitalismo que na minha interpretação é a árvore do mal, é a árvore da mentira, é a árvore do anticristo. E agora eu quero dizer o porquê que eu acho isso. Eu fui de uma determinada igreja há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu não sou mais uma pessoa religiosa. Eu não sou. E eu não saí dessa igreja pelas portas dos fundos, não. Eu não fui expulso. Eu quis sair. Porque comecei a perceber coisas muito estranhas, que eu questionava e não tinha respostas. E as pessoas que por não ter respostas, acabavam me chamando de rebelde e de endemoniado. Porque essa é a artimanha de uma religião, te demonizar quando você começa a questioná-los. E como foi dito no vídeo de ontem, o capitalismo, para mim, é o sistema brasileiro representado como a árvore do mal, representado por 4 poderes: o poder militar, o poder financeiro, o poder religioso e o poder político. Esses 4 poderes formam um sistema. Com seus braços ou seus galhos, que é a indústria da moda, indústria dos esportes e por aí vai. E quando você tem um sistema mau, obviamente que tudo nele será mau. Assim como você tem uma árvore má, o galho será mau, o fruto também será mau. Conhecereis a árvore pelos frutos, disse o verdadeiro Cristo, que na minha humilde opinião não tem nada a ver com religião. Cristo foi um grande revolucionário que veio a este mundo, na minha interpretação, para ensinar os seres humanos a evoluir. E aqueles que evoluírem voltarão para o mundo de origem dos seres humanos, que é o paraíso. E aqueles que não evoluírem serão queimados, ou seja, não servirão para nada. É essa a interpretação. Segundo o verdadeiro Cristo, aqueles que evoluírem receberão novos corpos, corpos incorruptíveis, e viverão em seu mundo, em seu sistema, o sistema da árvore da vida que fica no paraíso, que no meu modo de entender é um outro mundo. Esse mundo é um mundo, esse mundo que nós chamamos de planeta Terra, é um mundo para o homem, para a mulher evoluir. Aqueles que não evoluírem não herdarão o mundo de Cristo. Então, o que eu quero com esse vídeo hoje é fazer uma comparação da árvore da vida, que para mim é o sistema de Cristo, versus a árvore da mentira, que é o capitalismo. Uma das coisas que mais me chama a atenção, e me chama a atenção há muitos anos mesmo, o porquê que as igrejas que se dizem cristãs não combatem o capitalismo. Porque essa foi uma ordem explícita de Cristo, quando ele disse: não pode servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Eu vou repetir. Cristo disse: não se pode seguir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. O que é o capitalismo? O capitalismo, no meu entendimento, ele é um sistema em adoração ao dinheiro. Aqueles que tiverem dinheiro viverão muito bem. Aqueles que não tiverem dinheiro viverão muito mal. Viverão das sobras. Viverão no caos.
E aí entra a religião e especificamente o cristianismo na jogada. Por que o cristianismo? O cristianismo, eles alegam que são o representante de Cristo na Terra. Se são o representante de Cristo na Terra, por que não obedecem à ordem de Cristo? Por que o cristianismo não combate o capitalismo? Por quê? Eu sempre me perguntei por quê. E a resposta que eu entendi é que o capitalismo, na verdade, está ligado ao cristianismo, assim como o cristianismo está ligado ao capitalismo. Ou seja, um precisa do outro, porque ambos formam a árvore da mentira. E que, na verdade, o cristianismo nada mais é do que uma arma de idiotização em massa do próprio sistema, porque ele é o próprio sistema, junto com o poder militar, junto com o poder político, junto com o poder financeiro. Eles formam o tronco da árvore da mentira. E aí que eu queria, a partir de agora, dar alguns exemplos daquilo que eu entendo como artimanhas que eles usam para manipular a população. Eu falo isso porque eu vivi isso de perto. Eu presenciei isso por alguns anos da minha vida. E eu gostaria de fazer isso dando o exemplo de uma oração. Eu gostaria que você, por favor, prestasse atenção nessa oração. Meu Deus, em nome de Jesus, queima a pombagira. Queima a pombagira que levou esta mulher para o mundo da prostituição. Queima esse tranca-rua que está trancando a vida dessa pessoa. Queima esse chucaveira que levou esse jovem para o mundo das drogas, para o mundo da violência. Aí você fala assim, Júlio César, o que tem nessa oração de errado? Tudo. Tudo. Porque esta oração, essa aparentemente boa oração, na verdade, ela é uma cortina de fumaça para o capitalismo. Para pensar. Se você vive num sistema onde as pessoas precisam de dinheiro para viver, onde o dinheiro está acima do ser humano, ou seja, é um sistema desumano, é um sistema do dinheiro, é um sistema contra Cristo, automaticamente ele é anticristo. Se você tem uma igreja dizendo que o caos que existe no sistema é culpa das entidades africanas, o que você está fazendo nada mais é do que fazendo com que os espíritos, as entidades, a mitologia africana se torne a cortina de fumaça para o capitalismo. Porque se são eles o culpado pelo caos, que culpa tem o capitalismo? Essa é uma das artimanhas do poder religioso. A outra artimanha do poder religioso se chama moralismo e conservadorismo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quem matou Cristo foram os moralistas e os conservadores da lei de Moisés. Porque Cristo combateu aquele conservadorismo que só servia para manter o privilégio dos poderosos. Então foram eles que, junto com o mercado financeiro, representado por Herodes, e junto com o mercado, com o poder político e militar, que é representado por Roma, juntos, eles corromperam Judas com dinheiro e assim conseguiram prender Cristo e sacrificar Cristo. Então o poder religioso, ele é muito inteligente. E nunca se esqueçam, ele tem duplo poder. Pois ele tem o poder psicológico e o poder emocional, o poder do coração, das emoções. E isso, gente, é muito poder.
Por isso que você vê o nosso povo idiotizado. Porque as pessoas não conseguem saber quem foi Cristo, porque as igrejas não ensinam o verdadeiro Cristo para elas. E, consequentemente, elas não entendem quem é o anticristo. E por isso que existe essa confusão no Brasil. Pessoas indo para a igreja, é uma igreja em cada esquina, mas você não vê mudança no país. Você não vê os frutos da árvore da vida no Brasil. Você não vê os ensinamentos de Cristo sendo visto na nossa sociedade, mas você vê violência, você vê morte, você vê muita fome, miséria, pessoas catando latinha, senhoras morando nas ruas. Você vê desumanidade em um sistema em que a maioria das pessoas se considera cristã. 90% dos brasileiros se dizem cristãos. Mas, no entanto, você não vê os frutos da árvore da vida no Brasil. Mas, pelo contrário, você vê o fruto da mentira, o fruto do anticristo no nosso país. E para terminar falando sobre o moralismo e o conservadorismo, ambos são cortina de fumaça para os falsos líderes evangélicos, que exigem perfeição do seu povo para esconder as imperfeições que há neles. Ou seja, toda vez que alguém vier a questionar uma determinada igreja, vai ter alguém dizendo: poxa, mas fulano é da igreja, não bebe, não fuma, não faz nada. Como pode essa igreja ser ruim se fulano é tão perfeitinho? Então, essa suposta perfeição do povo era para, na verdade, protegê-los, para que as pessoas não percebam o quão lobos são. Lobos em pele de cordeiro. Enquanto nós não entendermos essas coisas, a gente não vai conseguir mudar o Brasil. Não adianta mudar o Brasil mudando de presidente. Não adianta mudar o Brasil mudando algumas peças. Ah, mas tem gente boa, sim, mas eles não vão ter força para mudar, porque o sistema é muito maior do que uma pessoa. Ele é um poder. Então você precisa vencer o sistema. E, na minha humilde opinião, o único que pode vencer o sistema é o povo. E o único que pode vencer o anticristo é o verdadeiro Cristo. E por isso eu trago Cristo para esse meu canal. Porque eu acredito nele, eu acredito de coração que ele é um Deus muito acima de religião. Ele não é religião. Cristo é libertação. E que se as pessoas entenderem quem foi o verdadeiro Cristo, elas vencerão o anticristo. E aí sim, esse sistema capitalista cai e surge o sistema humanista. O sistema para todos, para os seres humanos, onde os seres humanos vão estar acima do capital e não mais o capital acima das pessoas. Ou seja, o capital a partir de agora serve ao ser humano. Isso sim é um país saudável, é um país feliz. Aí você vai ver que acaba a favela, acaba a violência, acaba o bang-bang, você não vai ter mais filas em hospitais, você vai ter médico para todos, você vai ter saúde para todos, você vai ter moradia para todos, alimentos de qualidade para todos, todo mundo tendo seu lazer, todo mundo vivendo como tem que viver, porque a dignidade não pode ser privilégio de alguns, ela tem que ser direito de todos. Isso é o maior ensinamento de Cristo. Então que viva o verdadeiro Cristo e que caia o anticristo. Muito obrigado, gente, e até o próximo canal, até o próximo vídeo.